Olá, sejam todos bem-vindos novamente a mais um episódio de Debatendo Joana de Ângeles. Eu sou Carla Papandreus, sou vinculada à Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e estou aqui mais uma vez no canal do YouTube da MEGS para continuar falando sobre o livro Memórias de Suicida de Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, em que, conforme combinado, foi dividido em 2 vídeos, né, para que possamos abordar, refletir um pouquinho e, sobretudo, estudar sobre esse tema do suicídio, das leis de ação e reação, desses desencarnes mais violentos, da questão moral e sob a ótica espírita, naturalmente, de Joana de Ângeles, que muito nos traz sobre todas essas questões psicológicas e espirituais em todas as suas obras, sobretudo na série psicológica, né? Bom, nesses vídeos eu gostaria de ler vários trechos para vocês, porque isso faz parte do estudo e às vezes a gente quer passar uma ideia, mas nada fica tão bem quanto aquilo que está escrito. Então, acho que às vezes eu vou ler alguns trechos e depois nós vamos debater um pouquinho sobre isso, né? Eu vou trazer algumas reflexões, vocês façam as suas reflexões em casa, podem comentar no vídeo se quiserem, né? E a gente vai pensando e construindo algumas coisas a respeito disso. Bom, o Memórias de Suicida, como eu já tinha dito, né, é um livro extenso, é um livro denso, mas um livro muito gostoso de ler, até porque é feito pelo Camilo, que é um escritor, né? Então é um livro muito legal, tem muitas minúcias, tem muitas coisas importantes do plano espiritual quando esse espírito decide, opta pelo lamentável caminho do suicídio, né? Sabemos que nem todos os casos são o mesmo, mas no Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, que na questão 944 fazem a seguinte pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E a resposta: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Daí ele pergunta: o suicídio não é sempre voluntário? E a resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Ou seja, ele está dizendo que a pessoa que se mata está muito inconsciente. Se soubesse o que ia acontecer com ela depois, do arrependimento, né, da perda de tempo, na falta de compromisso com aquilo que ele mesmo acertou antes de reencarnar, certamente ele não faria isso. Nós sabemos que todos nós temos vários instintos, né? Instinto de conservação, instinto de reprodução, e o instinto mais primitivo que temos é o de nos mantermos vivos, é o instinto de sobrevivência. Então, com certeza, se a pessoa rompe esse instinto, é porque realmente ela está, né, louca, como ele vai trazer aqui. E ele continua na 945. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? E olha a resposta: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhe seria uma carga. Que coisa interessante. Bom, ele vai falando mais adiante nas próximas, né, sobre a questão do suicídio. Então, para quem tiver interesse, lendo a 944 e as seguintes, porque aqui vai até 957, até o final, né? Falando sobre essa temática muito interessante que todos nós devemos estudar e refletir a respeito. Bom, eu gostaria de fazer um link com Plenitude, obra de Divaldo Franco, pelo espírito da benfeitora Joana de Ângeles. E ali no capítulo 4, né? No final desse capítulo, ela sempre traz uma questão também do Livro dos Espíritos. E dessa vez ela trouxe a questão da 132, em que faz a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque não é muito comum, por acaso, nós ouvirmos, jovens falaram, né? Quem nunca falou um dia, nem que seja brincando, mas eu não pedi para nascer, né? Não foi culpa minha estar aqui. E, na verdade, essa pergunta vai responder isso. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição,
tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda a outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, que interessante, nós estamos aqui e suportamos essas provas, seja em forma de expiação, seja numa forma mais meritória de missão, para ficarmos mais resistentes, para podermos então pegar novas missões e concretizar com mais sucesso e mais capacidade as missões que Deus nos der. Então, se a gente observar que Jesus Cristo foi ele, espírito magnífico, magnânimo, né? Indescritível, né? Uma honra ele ter passado pelo nosso planeta, ele foi co-criador do próprio planeta. Então, nós pensamos, para cada um de nós estarmos no nível de Cristo, nós vamos precisar também, para construir um planeta, nós vamos já ter que ter passado por várias lições de resistência. Ao passo que no nosso planeta nós ainda temos muitas limitações, sobretudo da ordem emocional. Somos muito impulsivos ainda. Até os próprios brasileiros têm essa característica. No Memórias de um Suicida, isso vai ser comentado, que aqui no Brasil existe um número exorbitante de suicídios pela característica impulsiva dos brasileiros. Cada povo tem uma certa característica e nós nascemos naquela nação por uma determinação também kármica, mas também de leis de sintonia espiritual, né, afinidade. Então a gente pode ficar pensando que nós nascemos por uma causa. E lembrando no que foi dito no Livro dos Espíritos, para aqueles que acham que a vida é um peso, né? Se tivessem trabalhando, ele responde, não teriam essa carga. Nós sabemos que a lei do trabalho é uma lei do nosso planeta. Então, toda vez que nós estamos aqui, espíritos ainda culposos, amedrontados, levando no nosso inconsciente, muitas vezes, nosso passado inconsequente, as coisas que falhamos, os nossos remorsos, né? À medida que nós estamos trabalhando, nós estamos diluindo essas sombras, essas ociosidades, em prol de nós e do planeta. Então, é como andar de bicicleta. Quando nós paramos ou quando nós estamos muito lentificados, a chance de nos desequilibrarmos é muito maior. Ao passo que aquele que está em um movimento harmônico, que está, né, atento, vigilante, andando em linha reta e conseguindo desviar dos obstáculos, ele vai conseguir, com mais força de vontade e com mais progresso, continuar bem seguindo o fluxo da vida. Então, a lei do trabalho faz parte disso. A benfeitora vai falar, nesse capítulo 4, sobre como cessar o sofrimento, né? Ela vai trazer que a cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não se extingam as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. Então, não adianta a gente resolver um problema só se distraindo, por exemplo, ou mudando foco, como muitas vezes fazemos, mas sim procurando a causa daquele mal. Porque não adianta, ela vai trazer, né, que os hindus, os indianos, na verdade, vão falar que quando uma pessoa é alvejada por uma flecha venenosa, antes você tira a flecha e depois você vai resolver a questão do ferimento que ela fez. Da mesma coisa que se um bicho peçonhento lhe morde, antes você vai estancar com garrote ali para que esse veneno não se espalhe pelo organismo, do que você antes resolver o problema. Então, é sempre tratar aquilo que está causando o problema. Procurar o mal na sua fonte.
E para isso ela vai trazer sobre algumas coisas que nos impedem disso. Uma é a nossa sede de vingança, né? Nós temos muita dificuldade de nos perdoar e, por conseguinte, nós, como não damos aquilo que não temos, nós temos muita dificuldade de perdoar o nosso próximo. E isso é muito comum acontecer. Ela vai dizer que nós temos esse complexo de culpa e a culpa ela é tão inútil, né, quanto a falta da culpa. Quando a gente não transforma isso numa ação positiva de trabalho, de autorresponsabilização por aquilo que está ruim em nossas vidas. Ela vai trazer a necessidade da disciplina da vontade, que é essa questão, né, da gente se direcionar em direção àquilo que nós precisamos, educar a mente, disciplinando a vontade. Então, realmente, poder podar aquilo que temos de erva daninha nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e cada vez mais disciplinar nossa vontade para o bem querer, para o bem agir, o bem falar. E a questão do perdão, né? Que é essa questão que eu estava falando sobre nós podermos nos perdoar para poder, então, perdoar os outros, porque aí nós estamos conectados com a verdade do amor, que é a verdade que nós precisamos, né? E estar conectados. Então, o bem-estar que experimenta, quando alguém se perdoa, ela vai trazer, faculta-lhe a alegria de propiciá-lo ao outro, o ofendido, gerando uma aura de simpatia à sua volta, que se converte em clima de libertação do sofrimento. Então, na verdade, não tem como uma pessoa ser feliz se ela não se ama, se ela não se perdoa, se ela não é disciplinada, né? Tem uma música antiga que era do Renato Russo, que ele dizia que disciplina é liberdade. Isso faz muito sentido, porque a partir do momento que a gente transgride as leis de Deus, a gente fica cada vez mais escravo das nossas ações, porque lembra que Jesus falou, até pagar o último ceitil, você não vai sair dessa roda de samsara, das encarnações, né? E quanto mais eu estou agindo no bem, quanto mais eu estou consciente, apropriada do meu ser, mais eu vou ter liberdade para poder escolher aonde que eu vou querer, né, em que seara eu vou querer trabalhar. E isso acontece justamente aqueles espíritos completistas, aqueles que conseguem fazer o que se proporam, eles podem escolher muito mais do que aquele que vem, né, no outro extremo, de uma forma compulsória encarnar, né, porque ele já está tão atordoado que o plano maior permite que ele venha a cabresto, né, entre aspas, para poder dissolver, diluir um pouco para ter condições de continuar nesse planeta. E a gente sabe que agora, nesse momento de transição planetária, muitos não estão alcançando aquele quórum necessário, né, de bônus para conquistar a estadia na Terra e estão, infelizmente, né, necessitando passar por escolas um pouco mais duras frente à sua própria consciência, para resgatados uma vez voltar para esse planeta e continuar trabalhando aqui, que vai ser assim um planeta de regeneração. Então, continuando, né, o livro Memórias de um Suicida, nós tínhamos parado na página 287. Eu vou pulando e vou vendo aqui os lugares que me chamaram um pouco a atenção para nós irmos debatendo. Ali na 287 mesmo, ele vai trazer essa questão do departamento de reencarnação, que é um local no extremo da colônia correcional Maria de Nazaré, né, limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais os zonas educacionais. Me chama a atenção o importante núcleo de serviço das seguintes seções, todas tendo ações interdependentes. Uma é a área do recolhimento, a outra é a área da análise, que é um gabinete secreto, inacessível aos visitantes entre eles o autor, né? Programação das recapitulações, que seria programar, né, a questão do reencarne, como que vai ser, as pesquisas, o planejamento dos envoltórios físicos terrenos e o laboratório de restringimento, gabinete secreto inacessível aos viajantes. Então, tudo nas cercanias do Pai Maior tem uma inteligência. Todas as coisas, antes de estarem no plano material, elas já existem no plano espiritual muito mais detalhadas, muito mais especificadas e pesquisadas antes de vir para a carne, antes de descer. Ali na página 293, né, o Belarmino vai trazer, né, a luz da serva de Maria,
diz o seguinte: deveríeis antes ter compreendido que aquilo a que chamais fatalidade não é senão efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das ações praticadas na terra, quando nela viveu divorciado do bem, da moral e do dever, ou no além, como espírito desnorteado da lei, embrutecido nas trevas e que se rodeou, pois é ele mesmo, pelos atos bons ou maus que pratica, que determina a natureza, consoladora ou punitiva do próprio futuro. Ou seja, nós somos responsáveis por tudo de amargo que acontece conosco, inclusive. Então, não é ideia do amor maior que a gente sofra, mas muitas vezes, desrespeitando a nossa natureza, que é de seres de amor, de luz, nós acabamos logrando esses frutos amargos do sofrimento. Então, eu quero fazer uma correlação com a página 517, que ela vai botar aqui com uma nota da editora que complementa, na minha opinião, esse raciocínio. A própria Ivone vai fazer uma nota da médium, ó. Quantas vezes, nas efervescências de um sofrimento parecido irremediável, desespera-se a criatura, atirando-se à aventura sinistra de um suicídio, quando, dentro de curto espaço de tempo, encontraria solução para o seu problema, a compensação, o auxílio da providência como consolo de que carecia. Faltou-lhe a paciência, porém, a necessária calma para refletir e esperar a melhoria da situação, e por isso um abismo de trevas, em séculos de lutas e renovações idênticas às fracassadas, positivou-se para o seu destino, ensinando que o que convém à criatura é a fortaleza e a paciência na adversidade, mas jamais a revolta e o desespero, que para nada aproveitam. Isso faz muito sentido, porque o próprio autor espiritual comenta, né, que quando ele fica cego e se revolta e se mata, ali há pouco tempo ia ser resolvido o problema dele, né? E assim acontece, a gente tem que suportar, no caso, todas as vicissitudes que nos acontecem. Esse é o convite da doutrina espírita cristã. Por exemplo, na página 308 aqui, né? Teócrito vai dizer o seguinte: contudo, por exemplo, quando a gente está entusiasmado, né? O entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão a aventura duvidosa. Pondera na necessidade de te aprestares com armas morais sólidas para a travessia tumultuosa que te obrigarás, a fim de conquistares o primeiro degrau dessa imensa espiral evolutiva do teu destino, e o qual há de ser simplesmente a próxima existência que tomarás na arena terrestre. Então não adianta só empolgação, a gente tem que cumprir, ter comprometimento com aquilo que a gente se responsabilizou, senão nós não temos valor no que a gente diz, não é mesmo? A gente tem que acabar fazendo aquilo que se propôs, e muitas vezes são em rotas escarpadas, áridas. Por quê? Porque nós precisamos disso para nos desacomodar e justamente nos melhorarmos enquanto seres humanos. Aqui na 325 também eu vou sublinhar. Olha que interessante, né? Na sessão de modelagem, disposta numa sala que eles estavam visitando, no sentido de se esboçar o corpo futuro tal como as instruções determinavam, a saber, letra A, mutilado desde o nascimento, letra B, passível de ser no decurso da existência, por enfermidade ou acidente, letra C, passível de aquisição de doenças graves e incuráveis, letra D, normais. Ou seja, todos aqueles que nascem surdos, ou que no curso da existência perderam uma perna, ou que têm uma doença grave, incurável, ou que podem vir normais, né, mas que passam por muito sofrimento na vida, tudo isso é conforme uma programação prévia e que com certeza vai ao encontro do que é mais favorável para aquele espírito evoluir e para ele se ressarcir dos débitos frente ao Pai maior, à espiritualidade maior. Então esses corpos, eles vão, né,
o envoltório perispiritual vai sendo desenvolvido também conforme a forma de suicídio daquela pessoa. E também ela vai trazer aquilo que a gente sabe, né? Que a gente tem que nascer de novo, o suicida, né? A fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso da existência que destruiu. Então, muitas vezes, aquele espírito, ele traz um exemplo, né? Do Vicente de Siqueira Fortes, na página anterior. Ele tinha que, segundo o planejamento, ele ia falecer com 74 anos, mas se matou com 29. Então, esse tempo que restava, ele se programa para nascer de novo, para morrer talvez cedo, porque aquele tempo que restava ele precisa para poder depurar as suas faltas. 357, né? A importância da caridade nesse processo. Olha só, a caridade, meus amigos, permitam-me que vô-lo recorde, é a generosa redentora daqueles que se desviaram da rota delineada pela providência. Por isso mesmo o sábio Rabi da Galileia ofereceu-a como ensinamento supremo à humanidade, que ele sabia divorciada da luz, por mais fácil e mais rápido caminho para a regeneração. Então, mesmo aqueles que se comprometeram, e todos nós somos comprometidos em maior ou menor grau, através da caridade, nós podemos diluir os nossos débitos. Porque é aquilo que dizem, né? As trevas sempre se escondem quando a luz aparece. Então, tudo aquilo que a gente fizer em favor do próximo, a gente está fazendo em favor de nós mesmos, porque estamos iluminando esse nosso passado delituoso que todos nós temos em maior ou menor grau. Ali ela vai falar na 361 essa questão do caráter impulsivo dos brasileiros, né? Causando suicídios, que é aquilo que eu já havia comentado anteriormente. Na 382, aparece aqui, né, a reencarnação do Jerônimo e do Mário, que são personagens do livro, né? E um deles estava com 2 miseráveis tocos de braços, ele nasceu sem os braços porque ele assassinou a esposa na época, se matou, né, depois. Vai passar por dificuldades muito grandes aqui, à medida que o livro decorre, vai mostrando mais detalhes. Aqui na página 392, acho que é interessante também ler isso aqui, olha. Não for o gesto audacioso de precipitação do suicídio, né? Afrontando leis invariáveis que ainda desconheceis, e hoje estareis glorificados por vitória magnífica, laureados pelo cumprimento do dever, preparados para novos ciclos de aprendizagem. No entanto, o suicídio que não vos trouxe a morte, porque a morte é ficção neste universo vivo e regido por leis eternas oriundas da sabedoria de um Criador eterno, que não vos concedeu nem repouso, nem ouvido, nem aniquilamento, porquanto não atingiu senão o corpo físico terreno, e não jamais o espiritual, onde reside vossa personalidade verdadeira e eterna. O suicídio, dizemos, arrebatou todo o mérito que poderíeis ter, precipitando-vos em situação calamitosa, da qual não saireis enquanto restaurações totais não forem efetivadas. E advirto-vos, meus amigos, que na luta a empreenderdes para a consecução de tal desiderato, mais de um século presenciarás lágrimas que derramareis sobre as consequências do execrado ato de desrespeito a vós mesmos como a Deus. Então, demora mais de século, às vezes, né? Para cumprir aquilo que a gente tinha se proposto, eu não lembro. Então, aqui fala de um espírito que conviveu com Jesus, né, com Rabi da Galileia, muito interessante, né, Aníbal, e ele vai trazer que as pessoas, quando conversavam com Jesus, que arrastava as multidões, mesmo aqueles esfaimados ou os rebeldes, né, elas viam imagens dentro delas mesmas, quando ele contava as histórias, e era uma coisa de um magnetismo, assim, uma loucura, né? Por longas horas. Mas olha o que está sublinhado aqui. Os ímpios, porém,
cujas mentes viciadas permaneciam desafinadas com as vibrações divinas, nada percebiam, ouvindo apenas relatos cuja excelsitude não eram capazes de alcançar, uma vez que traziam as almas impregnadas do vírus letal da má vontade. Então, veja quem tenha olhos de ver e ouça quem tenha ouvidos de ouvir, né? Porque mesmo em frente ao próprio Jesus, tinham pessoas que não conseguiam sentir aquilo porque estavam impregnados pelo vírus da má vontade. Da mesma forma, é uma pessoa encarnada que está tendo a oportunidade da encarnação e que pensa em se matar ou se mata. Ela está tomada pela revolta, pelo desgosto, pela tristeza, e ela não consegue se conectar com a beleza e a bondade e a inteligência divina. Como no caso do Camilo e de outros ali, seus companheiros eles eram muito racionais, né? Mas de uma forma árida, e não acreditavam em Deus, não acreditavam em reencarnação, até entenderem que tem uma bondade, uma misericórdia divina que visa só o nosso bem, tiveram que sofrer o dobro, o triplo, mais. Então, mesmo em frente a Jesus, se nós não tivermos os ouvidos abertos, coração disposto, a gente vai desperdiçar sempre oportunidades, né? Fala mais de Jesus ali na página 409, que eu acho que vale a pena ler, né? 429, a lei da moral. É que vivemos todos em plena eternidade, somos cidadãos do infinito, e para a eternidade o que existe é o momento presente, sem ocasos, sem lapsos. Ela, a eternidade, vive dentro do presente, porque justamente é esta sua particularidade. Que interessante. Dizem que os espíritos de luz vivem só no presente, né? Então tudo o resto é ilusão, o que passou e o que virá. Agora o presente é real. Eu gostaria de trazer essas filosofias também, né? Porque a gente precisa acender a nossa fé e lembrar, através das leituras que estão nos dispondo, com tanta literatura, né, gente? Como a gente pode se fortalecer e viver melhor e se conectar com a alegria de servir quando a gente começa a estudar a própria Joana de Ângeles, né? A Ivone, o Chico, são muitos, né? Então, eu vou só ler por fim, vou deixar essa última para não ficar tão moroso, da página 465, que vai dizer o seguinte: o Evangelho do Senhor, meu filho, rematou certa vez, após um dos prudentes discursos em que costumava expor as graves responsabilidades que pesam sobre a consciência de um sacerdote. Deverá ser servido com inflamado amor ao bem, renúncias continuadas, durante as quais havemos de muitas vezes morrer para nós mesmos, como para o mundo e suas paixões, que é a vitória do self sobre o ego, né? Com um trabalho sempre ativo, incansável, renovador, em benefício alheio e para a glória da verdade, e que se destaque por legítima honestidade, espírito de independência e cooperação, sem nenhum personalismo, porquanto o servidor de Jesus deve dar-se incondicionalmente à causa, abstraindo-se das opiniões e vontades próprias que nenhum valor poderão ter diante dos estatutos e das normas da sua doutrina. É caminho áspero, semeado de urzes e percalços, de ininterruptos testemunhos, sobre o qual o peregrino derramará lágrimas e se ferirá continuadamente ao contato de desgostos cruciantes. As flores só mais tarde ele escolherá, quando puder apresentar ao excelso senhor da vinha os preciosos talentos confiados ao seu zelo de servo obediente e prestimoso. Achei muito linda essa passagem e fica como uma mensagem de esperança, uma mensagem grandiloquente, assim, do futuro radioso que a gente tem de alegria, de felicidade, se bem soubermos suportar as nossas aflições, né? Não sejamos ingênuos, o próprio Jesus falou, no mundo só terei aflições, mas a gente pode e deve viver muito bem, como diz a Joana, né?
como o próprio Jesus exemplificava ele mesmo com a sua alegria, com a sua humildade e com todo o seu amor magnânimo, que até hoje está imantado nos nossos corações e no planeta. Então, que a gente possa estar conectado com o trabalho do bem, com a disciplina da moral e que possamos, então, fazer das boas leituras e da prece uma coisa diária, porque isso vai nos ajudar a cumprir o que viemos fazer. Eu sugiro ler esse livro até o final, eu deixei, não vou dar... não vou dar spoiler dos últimos capítulos, que são muito legais, assim, é como se fosse realmente o desfecho de uma novela. Ele vai explicar as outras vidas do Camilo, o que aconteceu, vai falar mais detalhes, então vale a pena a leitura, né? Mas se prepare, é uma leitura densa, uma leitura atenta, e vale muito a pena também a gente ler as obras da Joana, todas elas. Agora, hoje eu trouxe a questão da plenitude, que é um livro que fala sobre o sofrimento, vale também muito a pena em dias como hoje. O livro dos Espíritos nem se fala, né? Então, muito obrigada, pessoal, fiquem com a paz e o amor do Cristo, obrigada pela paciência para todos que ouviram até aqui, e que possamos estar vigilantes, né, controlando os nossos impulsos, vibrando no bem e sobretudo ativos e laboriosos, tá? Que assim seja, um forte abraço.